Estamos encerrando hoje a série sobre Tiago. E tem sido muito claro para a gente como o estudo das Escrituras nos fazem mais sábios. A não ser que você seja muito relaxado e leia sem o mínimo de atenção ou sem nenhuma sensibilidade no coração para ser tocado pelo Espírito, a não ser que isso aconteça com você, o que acontece é que conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos nos tornando um pouco mais sábios a cada dia. Acontece que a sabedoria da palavra de Deus, porque Tiago no primeiro capítulo diz isso: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. No entanto, a própria Bíblia diz que a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria do nosso mundo e da nossa sociedade. Pois a sabedoria de Deus é aquela que nos torna a cada dia mais parecidos com Jesus. É impossível cristãos dizerem que estão ficando mais sábios se eles não estão ficando mais parecidos com Jesus. Porque a sabedoria de Deus tem a ver com a pessoa de Jesus, tem a ver com a obra de Jesus e com aquilo que Ele vai fazendo em nossa vida e vai fazendo através da nossa vida. Uma forma muito clara de você analisar a sua sabedoria à luz da palavra de Deus é sempre fazer a pergunta: o quanto eu estou mais parecido com Jesus e o quanto a minha vida reflete mais a Jesus para as pessoas que têm contato comigo. Aliás, esse deve ser o nosso desejo ao estudar a Bíblia. Nós não estudamos a Bíblia, primeiramente, para dar resposta para aqueles que falam mal da Bíblia. O problema é que nós vivemos numa época em que muitas pessoas estudam a Bíblia apenas para dar resposta para aquele pagão pecador que trabalha comigo. É aquela coisa assim: tem alguém no meu trabalho que não gosta de cristãos, então eu vou estudar a Bíblia só para dar resposta para ele. Esse é um problema sério, porque se o principal motivo para estudarmos a Bíblia for dar resposta a alguém, nós trataremos a Bíblia apenas como um livro didático para algumas situações esporádicas da vida. Lembre-se, a Bíblia é um livro que deve ser lido para trazer sabedoria de Deus para a minha vida, para me tornar mais parecido com Cristo Jesus e, consequentemente, algumas outras respostas vão sendo formadas em nós e através de nós. Inclusive, é necessário você lembrar que o alvo é que as pessoas, ao olharem para nós, vejam mais a Jesus do que a nós mesmos. Eu concordo que quando uma frase como essa é dita, parece algo completamente utópico. Mas isso só parece utópico porque nós desaprendemos a ler a Bíblia e desaprendemos algumas práticas importantes da formação do caráter cristão em nós. Por isso eu quero repetir: um dos focos, um dos alvos da leitura e do estudo da palavra e da vida de Deus em nós é que, com o tempo, as pessoas, ao olharem para nós, vejam mais a Jesus do que a nós mesmos. Sim, eu sei o quanto nós estamos distantes disso. Mas a Bíblia nos permite sonhar com transformação, com conversão, com mudança, com milagres, com a ação do sobrenatural de Deus em nossa vida. Por isso eu creio que ao estudarmos a Bíblia como igreja, por isso eu creio como pastor de uma igreja, que nós podemos sim ser moldados por Deus de uma tal forma que haverá um dia em que, ao olharem para nós, verão mais a Jesus do que a nós. Esse tem que ser o principal desejo ao estudarmos a palavra e sermos moldados para a missão que Deus tem colocado em nosso coração. Temos feito isso em Tiago. Tiago, como você notou, tem lições muito práticas e nós vamos hoje para o final da carta, do capítulo 4, versículo 13, até o último versículo, que é o capítulo 5, versículo 20. Então nós vamos rápido, porque tem muita coisa interessante. Tem gente que reclama assim: conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai apanhando muito. Sim, bem-vindo ao mundo da Bíblia. Conforme a gente vai estudando a Bíblia, parece que Deus vai esmagando a gente. Sim, mais uma vez, bem-vindo ao mundo da Bíblia. Aliás, desconfie da sua leitura
quando você não se sente esmagado ao ler a Bíblia. Desconfie da sua leitura quando o estômago não embrulhar ao ler a Bíblia. Desconfie da sua leitura quando, ao terminar de ler a Bíblia, você olhe no espelho e diga: você não presta. Ok? Combinado? Então vamos para mais um momento de terapia espiritual, terapia do amor. Vamos lá. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Aliás, isso num domingo à noite é fantástico, né? Porque a maioria aqui, quem já tem planos para a semana? Quem já tem planos para segunda-feira? Planos profissionais, amorosos. Né? Planos. Ouçam agora vocês que num domingo à noite, inclusive no momento de culto, dizem para si mesmos: hoje, porque tem gente que já vai hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, ou um dia, ou uma semana, ou sei lá, algumas horas, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Porque de repente, no meio da noite, um infarto e acabou. Acabou. No meio da noite, cai um avião em cima da sua casa, bum, acabou também. Não vai ter nem corpo, não vai ter um caixão lá, supostamente com algumas migalhas nossas lá dentro. Vai fazer o quê? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bom, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que, mesmo todo o planejamento, mesmo aquele que é muito bem feito, que é feito com a melhor das intenções, aquele planejamento que você pega tudo que você tem que fazer, coloca num quadro, analisa, tá ligado? Algumas pessoas aqui gostam de fazer isso, faz no Excel, que é aquela, Excel, para quem não sabe, graças a Deus se você não sabe, porque é um instrumento que o inimigo criou para confundir as pessoas. Nem procure isso no Google, porque você procura Excel no Google, coloca imagem, vem a imagem do inimigo, o diabo aparece, entra vírus no seu computador. Bom, mesmo que você faça uma planilha perfeita, uma planilha daquele tipo que alguém olha e fala assim: meu Deus, tá perfeito isso. Não, olha, a sua vida a partir de agora vai bombar, porque tá tudo no esquema, tá tudo certinho. Sabe aquele controle de finanças que você faz? Quanto vai entrar, quanto vai sair? Faz um monte de coisa, um monte de planejamento. O que a Bíblia está dizendo? Olha, isso só vai acontecer se Deus quiser que aconteça. Porque sempre tem o efeito vai que. Lembre-se disso, é uma questão teológica. Lembre-se sempre do efeito vai que. Você faz a planilha, está tudo correto e o seu mês de setembro está fechado. Vai que, de repente, sei lá, uma pedra no rim? Não, a pedra no rim pode acabar com você. Vai que. Agora, deixa eu dizer, eu vou falar várias coisas. Não é zica, tá? O pessoal que está nos assistindo, não estou zicando ninguém. É o vai que. Pode ser um monte de coisa, tá bom? Aliás, você que está assistindo, faz um curtir aqui, ó. Curtir aqui, um comentário aqui. Pronto. Sei lá, o que mais pode acontecer? Quais outras possibilidades fazem parte do movimento teológico vai que? Sei lá, diz alguma coisa aí que vai que aconteça. Você está com o seu casamento perfeito. Casamento, uma bênção. Você está bem com a sua esposa. Vocês estão se amando. Vai que a sogra liga e fala: estou indo aí. Quer dizer, são coisas que o inimigo vai fazendo, tentando disseminar perseguição na sua vida. A questão que Tiago está dizendo é: parem de achar que vocês têm o controle, porque vocês não têm o controle. Ninguém consegue determinar, por exemplo, se vai ou não vai ficar doente, se algum imprevisto vai ou não vai acontecer, algum acidente, incidente. Aliás, todas essas coisas, sempre quando acontecem, dão a nós um chá de humildade para que a gente note que nós não temos realmente o controle da nossa vida.
Claro, isso não evita que você faça um bom planejamento. Ninguém está pregando para que você seja um total irresponsável. Mas toda responsabilidade humana deve ser colocada em humildade debaixo dos planos de Deus. Seja responsável, seja bom naquilo que você faz, mas jamais se esqueça que todo planejamento, por mais que você seja bom naquilo que você faz, por mais que você consiga fazer dinheiro, tudo isso tem que estar abaixo da cruz de Cristo e do controle de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. É assim que cristãos e cristãs precisam viver. Veja o que Tiago diz: se o Senhor quiser, humildade. Se o Senhor permitir, submissão. Uma submissão em humildade, sabendo Deus é o Senhor que controla a vida. Um outro texto da Bíblia, em que a Bíblia diz assim: quem é que, por melhor que seja, consegue aumentar um dia sequer a sua própria vida? A Bíblia usa uma expressão, um côvado, que é uma medida de mais ou menos 45 centímetros. Quem, por melhor que seja, consegue aumentar o mínimo a sua própria existência? Não dá. Então, cristãos que vivem a vida diante de Deus devem e podem dizer: se o Senhor quiser, nós faremos. Porque a minha vida é de Deus. Eu sigo a vontade de Deus. Lembre-se, inclusive, que as doenças do nosso tempo têm a ver com o nosso desejo de controlar absolutamente tudo. A ansiedade. A ansiedade é o desejo de controlar aquilo que é incontrolável, porque tem a ver com amanhã. Então eu fico ansioso com o que vai acontecer amanhã, com as possibilidades, com aquilo que talvez aconteça, com o que não aconteça, se vai dar certo, se não vai dar certo. Porém, a Bíblia, com muita sabedoria, diz: o amanhã pertence a Deus. Deus tem o controle do amanhã. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Por que você vai ficar sofrendo com amanhã? Lembre-se sempre do princípio teológico, que talvez, mais uma vez, conselhos de porta de geladeira. Pega uma folha daquelas, a produção é a 4, a 3, como é que é? Ó? Aquelas de impressora. Não, essa sua geladeira é muito grande. Pega uma folha, qualquer folha que seja, escreva: vai que 3 pontos. Põe lá na porta da geladeira para você notar que vai que. Porque quem controla é aquele que sabe quando vai que vai acontecer. Mas veja que Tiago não para a ideia por aí. Até porque se você sabe que Deus está no controle, você pode relaxar e dormir. Ouçam agora, vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Veja, Tiago não está falando mal da riqueza. Tiago está falando mal do controle que ela exerce sobre a nossa vida. Tiago está dizendo: ouçam vocês ricos, que acumularam tanto e não conseguiram fazer uso daquilo que acumularam, porque acumularam muito mais do que apenas uma vida consegue usufruir. A riqueza de vocês clama contra vocês. Clama. Porque a riqueza de vocês, inclusive, enferrujou, porque ficou num canto. Enquanto outros morriam tendo a necessidade daquilo que nos sobra. O salário dos trabalhadores retidos com fraude. O problema de quem enriquece ilicitamente, qualquer que seja o ilícito que produziu o enriquecimento, está fazendo exatamente o que o dinheiro pede. Sabe o que o dinheiro pede sempre para você? Mais de mim.
O dinheiro sempre vai dizer ao seu ouvido e ao seu coração: mais de mim. Mais. E sempre, quanto mais de dinheiro você vai precisar? Um pouco mais. Se você tiver 1 milhão, de quanto dinheiro você vai precisar? Um pouco mais. Se você tiver 1 bilhão, de quanto você vai precisar? Um pouco mais. Porque todas as noites nós ouvimos as riquezas dizerem ao nosso coração: mais, mais. Acorde amanhã para produzir mais de mim. No entanto, o que Deus pede para mim e para você? Mais de Jesus. Quando você for colocar sua cabeça no travesseiro hoje à noite, haverá duas vozes falando ao seu coração. Uma que será o dinheiro, riquezas, dizendo: mais de mim. E a outra voz, que é a voz de Deus, dizendo para mim e para você: mais de Jesus. Essas mesmas vozes, amanhã de manhã, ao nós acordarmos, estarão ainda cantando os seus cânticos em nossos corações. O dinheiro dizendo: mais de mim. Acorda, porque você precisa viver para trabalhar. Acorda, porque você precisa viver para pagar as contas. Acorda, porque você precisa produzir. E a voz de Deus que irá dizer para nós amanhã de manhã e todas as manhãs da nossa vida: acorde para viver mais de Jesus. Reflita mais a Jesus, pregue mais a Jesus, viva mais a vontade de Jesus, seja mais parecido com Jesus. É por isso, inclusive, que o próprio Jesus, ao falar da impossibilidade de servir a dois senhores, veja que interessante, no Evangelho, quando Jesus quis falar da necessidade de servir a apenas um Senhor, ele não disse assim: vocês não podem servir a mim e ao diabo. Foi isso que ele disse? Não! É interessante que no Evangelho, quando Jesus foi falar da necessidade de servir a alguém na vida, ele disse: vocês não podem servir a mim e às riquezas. Jesus poderia muito bem ter dito: olha, cuidado, porque quem não serve a Deus, serve ao diabo. Mas Jesus, conhecendo a profundidade da natureza humana, porque ele fez parte da trindade que criou o ser humano, ele diz: vocês não podem servir a mim e ao dinheiro. Porque ele sabe quais são as vozes que estão gritando no nosso coração todos os dias. O dinheiro e as riquezas dizendo: sirvam-nos. E Deus dizendo: sirva-me e seja mais parecido com Jesus. Essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar hoje à noite. Vamos ter que tomar amanhã de manhã, terça-feira de manhã e todos os dias da nossa vida. Para quê? Ou para quem nós vivemos? Inclusive no mundo como o nosso, que cada vez mais diz que você tem que ser alguma coisa para ganhar dinheiro. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: porque se você não fizer isso, quem vai ser você? A bem da verdade, a Bíblia diz que pouco importa quem serei eu. Importa é o quanto de Jesus é refletido através de mim. O que importa é ser um servo de Deus, que faz a vontade de Deus, para que Jesus seja glorificado. É a expressão de João Batista quando confrontado com esse pecado de: você está sabendo que Jesus está ficando mais famoso que você, João Batista? Qual foi a resposta do primo de Jesus? Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque o centro da história é ele, não sou eu. Eu sou apenas aquele que clama a chegada daquele que é maior do que a mim mesmo. Aí o texto continua: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esperem. Esperar, numa sociedade como a nossa, é uma das coisas mais difíceis. Mas esperar também produz uma confiança inabalável de que Deus, no tempo certo, vai fazer o que é necessário para nós. Só espera aquele que confia em Deus. E aí ele diz: e lembrem-se, confiem na vida do Senhor, quando Ele voltará e dará cabo a todos os problemas que consomem a nossa vida, que corroem a nossa alma. Irmãos,
Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Claro, ele está trazendo uma lembrança de algumas coisas que ele já falou, mas lembre-se que quem confia em Deus não precisa ficar murmurando por aí. Quem confia em Deus não precisa ficar de mimimi. Tá ligado? Aquelas coisas assim. Conhecem? O irmão Lamentação. Se você precisar de depressão, conversa com ele. Ele tem de sobra. Sempre pode ser pior. Aquela pessoa que você está numa roda, aquela pessoa está chegando e você pensa, meu Deus, livrai-nos de todo mal, amém. É aquela pessoa que quando ela chega na roda, você fica com saudades da sogra. Ah, minha sogra aqui agora me salvaria, viu? Tá ligado? Aquela pessoa que está chegando na roda, você já faz assim, alô? E nem bateria o seu celular tá. Você parece aqueles artistas famosos quando vê um repórter no Queda Louco. Como é que tá? Tudo bem? Ô, querido! Ô, amado! Que as conversas bem de crente mesmo. Não, ô, amado! Querido! Querido é muito chato, né? Querido é chato. Essa gente que fala. Tem gente falando assim, mas eu falo querido. Você é chato. Ah, como é que tá? Tudo bem? É a pessoa depressão passando. Mas pode ver, ela passa e ela fica rondando. É o inimigo, é igual o inimigo. Ronda, porque ele pensa assim, nenhum telefonema é eterno. Não, nenhum. E aí você faz o quê? Você começa a andar. Porque no celular você começa a andar. E o que o irmão depressão faz? Ele anda atrás de você. Ele é o leão tentando achar a presa. Você se sente naqueles documentários do Discovery, que a presa tentando fugir e o caçador atrás. Até que não tem jeito, você se entrega, tira o celular do ouvido e fala, fala, querido. E o pior, ele fala. Ele é aquela pessoa que você pergunta como tá. Ele não entendeu que como tá é tipo boa noite. O como tá é a paz do Senhor dos evangélicos. Não quer dizer absolutamente nada. É apenas conveniência. É apenas para encher. É apenas para você olhar e falar assim: e o que eu falo agora? É constrangedor que chega e fala: paz do Senhor. Boa noite. Alegria. Mas não, tem gente que adora a murmuração. Porque tem gente que sem a murmuração perderá a mola propulsora da própria existência. Porque vive para isso. Vive para isso. Vive vendido à tristeza, à murmuração, à angústia, ao desserviço da alegria cristã, que é parte do processo de Deus para aqueles que entregam a vida a Cristo Jesus. É impossível não ser banhado pela felicidade de Deus ao redescobrir a cada dia a história da salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que o pecado, todo o pecado gera morte no ser humano e o separa de Deus. A Bíblia diz de maneira clara, o pecado separa o ser humano de Deus. E o ser humano não tem como fazer alguma coisa contra o pecado, porque o pecado em maior ou menor escala o domina. Então faz parte da natureza, nós nascemos pecadores. Aí Deus, para resolver o nosso problema, envia Jesus, que nunca pecou, nunca, não nasceu pecador, não pecou por opção, é o sacrifício perfeito, é aquele que pode chegar diante de Deus e dizer, existiu uma vida que satisfez ao Senhor por completo, e esta vida se entrega no lugar de todos os seres humanos incompletos como nós. Ele é pregado na cruz, nosso pecado é lançado sobre ele. A Bíblia diz que ele ressuscita no domingo pela manhã, tinha sido crucificado na sexta. Deus aceita aquele sacrifício em nosso lugar. E a Bíblia diz que a partir de então, todos aqueles que se submetem a Jesus, escolhidos por Deus, são eternamente salvos. E aí? Às vezes a gente conta algumas coisas como essa para alguns cristãos. Sabe o que eles têm a capacidade de dizer? Mas não podia ser de outro jeito? Podia, você podia estar no inferno. Aliás, tem algumas pessoas que só não estão no inferno já, porque o diabo morre de medo. Algumas pessoas quando chegam no inferno, o diabo, alô? Oi!
Pombagira, oi! Oi, querida! Amanhã, se você estiver andando por aí e você notar que tem muita gente no celular, desconfie. Desconfie com muita gente no celular perto de você. Quem confia em Deus não precisa ficar murmurando. Quem confia em Deus sabe que Ele está no controle de todas as coisas e pode se entregar. Mas a Bíblia continua. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes. Acabei de falar isso. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Resumindo, o que Tiago está dizendo é, vá ler a Bíblia para buscar consolo e orientação. Pare de ler. Sei lá, às vezes dá um desespero de ver o que alguns cristãos estão lendo. Eu não vou citar nenhum livro para não ser uma pessoa chata. Não vou citar. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. Se algum livro que não for a Bíblia tenha transformado a sua vida, você tem problema. Deixa eu repetir. Se algum livro que não for a Bíblia tenha transformado a sua vida, você tem problema. Alguns livros são importantes no processo de amadurecimento da nossa vida. Mas transformação, só a palavra de Deus. Ah, esse livro mudou minha vida. Provavelmente está caminhando rapidinho para o inferno. Estava caminhando bem, coitado. Ah, eu li um livro. Eu não vou falar, vamos puxar, que eu dou uma vontade de falar, mas aí depois a produção, Nando Robalo Digital, vai ficar recebendo um monte de e-mail reclamando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Onde que é? Próximo? Passa logo aí, para não cair na tentação de falar. Começa com um número, inclusive o título do livro. 50, começa com 50. Uma porcaria, vocês vão lá. Um número e uma cor. Eu quero morrer quando alguém fala, mas a Bíblia não fala sobre isso. Vai ler Cantares, sem vergonha. Vai praticar Cantares lá com a esposa. Fizemos um estudo sobre Cantares aqui com os casais. Espetacular. Tem casal que engravidou. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. O que Tiago está dizendo é, se você precisa ficar jurando, quem é você? Se você é o tipo de pessoa que fica jurando, você não é uma pessoa confiável. Seja o tipo de pessoa confiável, de uma tal forma que, ao ouvirem de você não, saibam, é não e acabou. E ao ouvirem de você sim, sim, acabou. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ore. Alguém que se sente feliz? Cante louvores. Há entre vocês alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A centralidade dos princípios cristãos como reguladores da vida é muito importante. Veja algumas coisas que Tiago está dizendo. Se você está sofrendo, não murmure. Faça o quê? Ore. Ore, vá orar. Quer murmurar? Fala para Deus então. Murmura para quem pode resolver a parada.
O problema é que essas coisas são tão simples, mas completamente esquecidas. Nós sofremos sem nenhum tipo de resposta em oração. Sofremos e nos tornamos murmuradores, ao invés de sofrermos e nos tornarmos pessoas que oram. Porque oração para nós é algo retrô demais. Oração é algo que alguns fanáticos fazem. No entanto, há uma orientação clara da Bíblia. Se há alguém entre vocês sofrendo, ore. Dobre o joelho. Aliás, ore do jeito que você quiser, mas ore. Tem gente que diz assim, eu não sei orar. O irmão é mudo. Não é mudo, então sabe orar. E se for mudo, sabe orar também. Faz o sinalzinho, não tem problema nenhum. É um contrassenso alguém dizer... É igual quando alguém fala assim, eu não sei ler a Bíblia. Sei lá, vamos lá, um supletivo. Entra no supletivo, faz ali a alfabetização, começa com A, I, O, U. Em 1 ano já vai estar lendo a Bíblia. Isso aí desculpa esfarrapada de quem não faz, não quer fazer, e fica usando a desculpa do não sei eternamente para continuar não fazendo. Está alguém feliz? Faz o quê? Cante louvores. Eu me preocupo quando a primeira coisa que um cristão faz ao estar feliz é churrasco. E olha que eu gosto de churrasco. Mas a expressão cristã da felicidade não é churrasco, é louvor. Deixa eu dizer de novo, a expressão cristã da felicidade não é churrasco, é louvor. A expressão cristã da felicidade não é reunir a galera para tomar tudo e todas, é o louvor. Sim, nós estamos longe. É como se nós estivéssemos caminhando e houvesse uma luz lá no fim do túnel, mas esse túnel é enorme. É enorme. E nós caminhamos descalços em pedregulhos quentes. Difícil. Está alguém doente? Chame os presbíteros e ore. Quando foi a última vez que você chamou alguém para orar por você? Porque a gente não precisa. A gente tem um médico. A gente tem nosso negocinho do plano de saúde. A gente tem, sei lá, tem várias opções. É difícil nos submetermos e dizermos, como cristão que faz parte da igreja, eu preciso que pessoas venham e orem por mim. Eu preciso me submeter em oração. Difícil, porque significa que nós somos dependentes e ninguém gosta de se sentir fraco. Claro que isso também é um desafio enorme para presbíteros da igreja, que sejam espiritualmente confiáveis a tal ponto que você, ao pensar em alguém a orar por você, automaticamente vem algum presbítero, algum líder da igreja à sua mente. Nós temos 2 problemas nesse texto. Tanto de cristãos que historicamente se rebelam contra qualquer tipo de submissão, e da liderança da igreja, que não tem se tornado, no decorrer dos tempos, na história da igreja evangélica brasileira, confiável ao ponto de, no primeiro momento de alguma necessidade, eu sei quem são meus líderes e eu vou chamá-los para orar por mim. Aí veja a ligação direta que Tiago faz com essa relação profunda de dependência que nós temos uns dos outros. O texto continua, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você olha para esse texto e há uma intensidade profunda da vida de Deus fluindo através da vida do seu próprio povo. Deus quer usar a vida da sua igreja para fazer fluir a vida dele no mundo em que nós estamos vivendo. Talvez nós precisemos urgentemente redescobrir o que significa ser corpo de Cristo, representantes do Senhor Jesus na terra em que ele mesmo criou. Isso é,
absurdamente importante, traz um privilégio enorme saber que eu sou escolhido como representante de Jesus, mas também traz uma responsabilidade absurda. O que significa dizer que também o Senhor Jesus, por muitas pessoas, é medido de acordo com as minhas ações e reações. O problema das pessoas com Deus não tem a ver tanto com Deus quanto com aqueles que dizem representá-lo. Deixa eu dizer mais uma vez, o problema de muitas pessoas com Deus não tem a ver tanto com Deus, mas sim com as pessoas que dizem representá-lo. Porque dependendo de quem diz ser representante de Deus, as pessoas pensam, esse Deus então não presta. E aí, algumas pessoas quando vão evangelizar dizem assim, olha, porque se você aceitar Jesus, você vai ficar igual a mim. Não! Não! Meu Deus! Para que piorar? Para que piorar? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago termina a sua carta com um desafio de fazer da nossa vida uma missão anunciando o resgate de Deus. Para todos os que pecam, para todos os que caem, se desviam, se ferem, os que precisam de oração. Eu acho que nós precisamos terminar essa carta, que traz tantos conselhos práticos para a nossa vida, com uma pergunta. A sua vida, a minha vida, a nossa vida atualmente, está sendo usada para quê e para quem? Se você tivesse que escrever num papel duas coisas, olhando para a minha vida com sinceridade, para quê e para quem eu vivo, o que você teria que responder? Se a resposta não for uma só, a nossa vida não está correta. Porque tanto a resposta do para quê e para quem precisa ser Jesus. Para que eu vivo? Para a glória de Jesus. E para quem eu vivo? Para Ele. É tudo para Ele. Só para Ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com nenhum de nós. Não tem a ver com fazer dinheiro. Não tem a ver com educar bem os nossos filhos. Tem a ver com Jesus. Todas as outras coisas são consequência do centro da existência que é Jesus. É por isso que a própria Bíblia diz, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que Jesus estava dizendo, que eram necessidades básicas do ser humano, como comer, beber e vestir, serão acrescentadas, satisfeitas, conforme Deus assim quiser. Uma vida onde o ser humano não é mais o centro, para que Jesus seja o centro da história, da vontade, dos desejos, daquilo que nós falamos, ouvimos, pensamos, refletimos. Mais uma vez, isso vai acontecer amanhã de manhã, quando você se levantar e for questionado. Você vai viver a segunda-feira, dia 1º de setembro, amanhã, para quem e para quê? Você ouvirá mais uma vez as tentações dizendo, mais de nós, mais de mim, mais de pecado, mais de ansiedade, mais de tribulação, mais de contenda, mais de angústia, mais de peso, mais de tudo aquilo que nos mata um pouco a cada dia. Ou então, você dará ouvidos à voz doce e suave do Espírito Santo que diz ao nosso coração, mais de Jesus. E ser mais de Jesus significa poder pegar toda a ansiedade que corrói a nossa vida e lançar diante dele e dizer, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que as coisas só acontecem quando o Senhor quer que aconteçam. Eu sei que eu preciso ser servo do Senhor, então está tudo em tuas mãos. Farei o que eu preciso fazer, farei o que é necessário fazer, mas não mais farei com o peso nos ombros. Porque eu sei que todo o peso foi lançado sobre Jesus Cristo na cruz e eu não tenho mais que carregar peso algum. Nenhum peso mais é meu. Nenhuma culpa mais é minha. Jesus carregou tudo isso para que nós não tivéssemos que ficar carregando. Por isso é que a voz ainda está dizendo agora para mim e para você, mais de Jesus. É por isso que essa voz diz para pastores, presbíteros, diáconos,
cristãos, cristãs, mais de Jesus. Essa voz que vai fazer com que a gente durma nessa noite ouvindo mais de Jesus. Para que é que nós vamos dormir e acordar? Para quem? Para quê? Centrados em quê? Aqueles que assumirem o compromisso de mais de Jesus vão poder colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite e dormir muito em paz. Porque aquele coisa do vai que pode acontecer. E aí? Grande coisa. A minha vida já não é mais minha, é dele. Então ser surpreendido por Deus, para mim, já não é mais ruim, é bênção. E faz com que eu possa dizer para Deus, Deus, se o Senhor me surpreender com mais um vai que na vida, vai que vai, porque eu vou viver para o Senhor. Quando não é assim, sabe o que acontece? A gente não ganha tanto dinheiro quanto achava que deveria ganhar, e como é que a gente fica? Chateado, bravo, angustiado. Está terminando o mês, e talvez alguns aqui, alguns que estão nos ouvindo, nos assistindo, não tenham batido meta. E acha que a vida não tem mais sentido porque não bateu meta. Os filhos estão mal na escola, estão desobedientes. A família está uma porcaria. Tem gente que chegou aqui hoje doido da vida porque o time não ganhou, perdeu, sei lá. Os vai que. Quando toda a nossa percepção da vida está nessas coisas, nós temos um sério problema, porque nós nunca seremos satisfeitos. Nunca! Porque sempre haverá um ponto a ser melhorado, sempre haverá algo a ser consertado e sempre haverá um vai que na vida. Quando a vida é centrada em Jesus, sempre nós seremos satisfeitos. Porque Ele é pleno e perfeito. Porque nele todas as necessidades humanas são satisfeitas. E alguém pode dizer, mas mesmo os cristãos passam por dificuldade e morrem. O cristão não vive a sua esperança baseado naquilo que ele vê, mas na fé, como Tiago diz, na volta do Senhor Jesus e de que todas as coisas para a glória de Deus serão resolvidas e eternamente nós moraremos com Ele. É eterno. Eu não vou vender a esperança da eternidade por míseros anos vivendo de maneira angustiante. O reino de Deus me convida a já viver aquilo que Ele vai oferecer plenamente no futuro. Para a glória de Deus. Nós vamos terminar essa série orando. Eu vou pedir para que você, aí no lugar onde você está, para você fechar os seus olhos e responder a essa pergunta. Para quem e para que você está vivendo? E para quem e para quem você quer viver a partir de hoje? Qual voz será ouvida e obedecida? Eu gostaria, de verdade, que você respondesse isso com toda a sinceridade para Deus nesse momento. Para quem, para que você vai viver a partir de agora? Por alguns instantes, converse com Deus. Você que está nos assistindo, ouvindo, faça isso na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida e a transforme para a glória de Jesus. Deus, ajuda-nos para que a nossa resposta nessa noite seja Jesus. E não apenas a resposta desta noite, mas a resposta da nossa vida.
Que seja tudo por e para Jesus. Que cada palavra seja para Ele. Cada ação, reação para Ele. Nossa vida toda para Cristo Jesus. Ajuda-nos para que essa igreja seja conhecida assim. Uma igreja para Jesus. Por Jesus. Para a glória de Jesus. Que as nossas vidas reflitam isso em nosso trabalho, em nossa família, nossa escola, em todos os lugares em que nós pisamos, que haja o reflexo de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. No nome de quem oramos. Amém.